Saudações, meus amigos e minhas amigas do YouTube. Hoje eu quero falar sobre caminhos de Deus. E o tema desse vídeo é: calma, Deus tem um bom caminho para você. Deus sempre vai ter um bom caminho para nós. Os caminhos de Deus sempre vão ser melhor do que os nossos caminhos. Eu quero ler aqui Provérbios 16, versículo 9, que diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas é o Senhor que dirige seus passos. O coração do homem pode planejar o seu caminho, mas é o Senhor que dirige os seus passos. Provérbios 16, 9. Então, às vezes a gente faz planos, a gente planeja o nosso dia, a gente planeja a nossa semana, planeja a nossa vida, e nem sempre acontece como a gente planejou, não é verdade? Nem sempre as coisas fluem como a gente planejou. Mas é porque a gente planeja, mas quem dirige os nossos passos é Deus. Às vezes a vontade de Deus, às vezes a nossa vontade não é a mesma vontade que a vontade de Deus para a nossa vida. Então a palavra aqui diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então você pode planejar, mas é Deus que dirige os seus passos. Os caminhos do Senhor sempre vão ser melhor do que os nossos caminhos. Então, se não está acontecendo conforme a tua vontade, talvez a tua vontade não seja a vontade de Deus. Apresenta a Deus as tuas razões, apresenta a Deus a tua causa, porque Deus tem um caminho melhor para você. Eu quero ler aqui Isaías 55, capítulo 55, versículo 8, que diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os meus caminhos os vossos caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então diz aqui que os pensamentos de Deus, eles são mais altos, mais elevados do que os nossos pensamentos. E os caminhos do Senhor são mais altos e mais elevados que os nossos caminhos. Então nem sempre os nossos pensamentos vão estar de acordo com o pensamento de Deus para a nossa vida. Nem sempre o nosso caminho, a nossa vontade vai estar de acordo com a vontade de Deus. É por isso que Provérbios 16, 9, a gente leu aqui, diz que o homem planeja o seu caminho. Mas o homem pode fazer planos, mas é Deus quem dirige os seus passos. Coloca a tua vontade, coloca os teus planos, confia ao Senhor teus planos. No livro de Provérbios 16, 3 diz: confia ao Senhor tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Então confia as tuas obras, os teus planos e os teus projetos ao Senhor, e os teus planos serão estabelecidos. Coloca a tua vontade de conformidade com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, e os teus planos serão estabelecidos. No livro de Êxodo, eu não vou ler aqui, mas se você quiser meditar depois, Êxodo capítulo 13, versículo 17 e Êxodo 14, 21, relata ali de quando Deus tirou o povo de Israel, os filhos de Israel, da escravidão do Egito. A palavra de Deus diz que Deus fez com que eles ficassem rodeando ali. Deus que estava guiando aquele povo através do deserto. E Deus fez com que eles ficassem rodeando até se depararem diante do Mar Vermelho. Então, eles não entenderam ali o porquê. Estou conjecturando aqui. Eles devem não ter entendido o porquê que Deus o tirara da terra do Egito, da escravidão, para levar eles até o Mar Vermelho ali, sem caminho. Como que eles iam passar diante do Mar Vermelho? Eles devem ter se perguntado, né? Porque Faraó e seu exército estavam vindo atrás deles para prendê-los novamente, para escravizá-los novamente. E eles estavam ali, Deus os guiou até o Mar Vermelho. Eles se depararam diante do Mar Vermelho e eles não viam ali saída. E como muitas pessoas já devem saber o que Deus fez, Deus ele abriu o Mar Vermelho. E o povo passou. O povo passou pelo Mar Vermelho tranquilamente. E cantaram do outro lado o hino da vitória. Aleluia. Então às vezes Deus vai guiar a gente por caminhos que a gente não vai compreender. Deus às vezes ele vai guiar a gente por caminhos que a gente não vai entender. Mas como a gente leu aqui em Isaías 55, versículo 8, os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Porque os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, e meus caminhos mais elevados do que os vossos caminhos.
Então o caminho de Deus ele vai ser sempre melhor para nós. O pensamento de Deus ele vai ser sempre melhor para a nossa vida. Ó, achei que era louvor. Tem um carro de anúncio passou aqui na rua aqui. Ainda bem que era louvor. Então, Deus sempre vai ter bons caminhos para nós. Às vezes, Deus vai guiar você por um caminho que você não entende, mas Deus, nesse caminho, Ele vai fazer um milagre. E o milagre vai ser grande, que nesse milagre do Mar Vermelho sendo aberto, foi maravilhoso. O povo de Israel, eu acho que, nossa, eles ficaram maravilhados, né? Então, Deus vai guiar, às vezes, a gente por um caminho que a gente não vai entender. Mas Deus tem milagre, Deus vai abrir o mar nesse caminho. Amém? Fiquem com Deus aí, pessoal, e até mais. Deus abençoe.